Olá pessoal, eu sou a professora Verônica Holanda e vou dar início agora à aula prática 2, Morfologia Interna dos Insetos, que se encontra no módulo 3, aula 24. Para essa prática, nós vamos precisar de 2 exemplares de 2 espécies diferentes de insetos. Vamos usar o gafanhoto e a mosca. Embora esses insetos sejam muito familiares, muito semelhantes, eles vão possuir muitas diferenças morfológicas que nós vamos analisar durante esta aula. Bom, vamos então iniciar com a morfologia externa geral de um gafanhoto. Abram o módulo na página 211 para vocês poderem observar o esquema da anatomia externa de um gafanhoto e a gente comparar com o que está vendo aqui, certo? Então, quando a gente observa o animal, o que a gente pode perceber no corpo dele? Que esse corpo ele vai ser dividido em 3 partes distintas. Então, nós temos a cabeça, que é essa região anterior, temos o tórax, que é essa segunda parte, e a parte final, que é o abdômen. Na cabeça, nós vamos encontrar vários órgãos sensoriais, como antenas, pálpos, olhos compostos, ocelos, que são responsáveis pela visão, enquanto que na região do tórax, nós vamos encontrar estruturas relacionadas mais à locomoção desse animal. É onde vão estar presas as pernas e as asas. E o abdômen, que é essa porção final, vai estar mais voltada para estruturas de respiração, de reprodução. Com isso, a gente pode perceber que cada parte vai ter uma função principal para esse organismo. Bom, observando a ilustração da página 212, a gente pode observar aqui nessa região da cabeça, certo? Então, a região da cabeça, o que a gente pode perceber? Aqui os 2 pares de antenas, certo? Temos aqui os olhos, um aqui e o outro aqui perto da outra antena, e essa estruturazinha daqui que são os ocelos. Já na região do tórax, nós vamos encontrar os 3 pares de pernas. Primeiro par de pernas, o segundo e o terceiro. E cada um deles no gafanhoto vai ter uma função, certo? Sendo que o terceiro par é um par de pernas que a gente consegue observar que ele tem uma musculatura mais desenvolvida, tá? O fêmur, o terceiro fêmur, ele é mais desenvolvido. Por quê? Porque são animais que vão saltar. Então, para que ele possa saltar, ele precisa ter essa musculatura bem desenvolvida para dar força a ele. Então, se a gente for observar, esse terceiro par em relação aos outros 2, ele vai ser mais longo e vai ter uma musculatura mais desenvolvida. Se a gente ampliar e for observar mais de perto, aqui nós conseguimos ver, a gente consegue observar que tem até as marcações, a gente consegue ver algumas marcações aqui da musculatura interna desse animal. E no tórax também vamos observar que cada perna vai estar em uma região do tórax. O primeiro par de pernas vai estar no protórax, o segundo no mesotórax e o terceiro no metatórax. Bom, na região abdominal nós vamos conseguir encontrar a maioria dos espiráculos, tá?
Então, aqui nessa região lateral do abdômen, nós vamos encontrar pequenos orifícios chamados de espiráculos, que são responsáveis pela captação do oxigênio para a respiração desses animais. Mas também podemos encontrar espiráculos na região do tórax, como aqui no metatórax, a gente consegue observar esse espiráculo aqui. Tá vendo? Aqui a gente consegue observar um espiráculo. Os espiráculos, eles são responsáveis por fazer essa captação do oxigênio do ar para esses animais, tá? E como ele fica numa região abdominal e voltado para baixo, né? Alguns animais, quando vão correr, né, precisar de um aporte maior de oxigênio, eles tendem a dar uma certa levantada para aumentar esse aporte de oxigênio, como por exemplo a barata. A barata, antes dela dar aquele impulso de correr, se você observar, ela dá uma ligeira levantadinha, porque ela anda bem próximo do chão. Então ela dá uma ligeira levantada. Para quê? Para aumentar o aporte de oxigênio e ela ter mais energia para dar aquela corrida, tá? Então, quando a barata dá aquela levantadinha, é porque ela vai correr. Outra estrutura importante, também presente no abdômen, além de estruturas respiratórias, nós vamos ter aqui o tímpano, tá? Essa estruturazinha aqui é o tímpano. E também temos na porção final a estrutura para oviposição, tá certo? Bom, com essas informações vocês já conseguem responder as questões 1, 2 e 3 da página 212. Vamos observar agora a morfologia externa da cabeça do gafanhoto. Então, o que já vimos? Já vimos que ele vai ter 2 antenas, 2 olhos compostos, 3 ocelos. Vamos tentar observar agora um pouco melhor o aparelho bucal desse animal. Então, aqui nós conseguimos ver essa estrutura maior, tá? Que é o palpo maxilar, e tem essa estrutura menor, que é o palpo labial, tá? Entre o palpo labial, a gente vai encontrar o lábio, tá? Então, o lábio vai estar nessa região daqui, certo? E logo abaixo do palpo maxilar, né, desse lado, nós vamos ter a mandíbula. Em relação às pernas e às asas do gafanhoto, as pernas, já vimos que elas possuem uma grande diferença. E essa diferença na forma das pernas, ela vai ser de acordo com a função que elas vão ter para esse animal. E as asas, ele vai ter 2 pares de asas mais rígidos para o lado de fora, como um estojo, protegendo as asas membranosas que estão por dentro, tá? Então, a gente pode observar aqui, tem a asa membranosa, que é uma asa mais fina, né? Observando assim, estruturalmente ela é mais fina, e do lado de fora ele tem uma asa um pouco mais rígida, que funciona como um estojo para as asas membranosas. E com essas informações, vocês já podem responder as questões 4, 5 e 6, que estão nas páginas 214 e 215. Terminamos então a morfologia do gafanhoto. Agora abram na página 215 para observarmos a morfologia externa
da mosca doméstica. Bom, podemos ver que a mosca, ela também vai ter o corpo dividido em 3 segmentos: cabeça, tórax e abdômen, certo? Porém, no tórax, a gente não consegue visualizar muito essa divisão que é tão evidente no gafanhoto, né? Aquela divisão de protórax, mesotórax, metatórax, não é facilmente percebida na mosca. Além disso, a mosca vai possuir apenas um par de asas membranosas, enquanto que no gafanhoto tinham 2 pares de asas. O outro par de asas na mosca, ele é transformado nessa estrutura aqui chamada de balancim ou halter. Essa estrutura, ela vai funcionar como um órgão de equilíbrio para a mosca. Também podemos observar aqui os olhos da mosca. Além dos olhos, na cabeça nós vamos encontrar ocelos, antenas, probóscide, labelos. E aqui nós podemos observar a probóscide dessa mosca para o lado de fora, tá? Aqui então é a probóscide dela e essa região daqui são os olhos compostos da mosca. As asas da mosca são asas membranosas e essas asas, elas possuem umas ramificações, né, também chamadas de nervuras. Essas ramificações, elas são essenciais para que a mosca possa voar, certo? Então, o que a gente pode ver comparando a mosca com o gafanhoto? Os dois possuem o corpo dividido em 3 partes, cabeça, tórax e abdômen, e cabeça, tórax e abdômen vão ter estruturas, cada uma relacionada a uma função mais específica. Vimos que a mosca, em relação ao gafanhoto, só vai possuir um par de asas, porém tem os balancins, que vão dar o equilíbrio a ela, importantes para o seu equilíbrio. Vimos que no gafanhoto, os 3 pares de pernas, eles são visivelmente diferentes, enquanto que na mosca, esses 3 pares, eles vão ser mais semelhantes, vão ser mais parecidos, e isso vai estar relativo à função que cada uma dessas pernas vai ter. Bom, com essas informações, vocês já podem responder as questões 7 e 8 que se encontram na página 217 do módulo. E assim terminamos a nossa aula prática 2 sobre a morfologia externa dos insetos. Um grande abraço, pessoal. Tchau!